Olá, olá, olá! Eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana comigo, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, fazendo aqueles rápidos lembretes. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, vou pedir aí encarecidamente que você siga, dê as 5 estrelinhas, que ajuda a gente a chegar mais longe. Se você está ouvindo a gente pelo Deezer, pelo Amazon Podcast ou qualquer outra plataforma, favorita a gente também, que ajuda muito a fortalecer aqui o nosso alcance, né? Vamos tentar driblar esses algoritmos malucos que ficam nos obrigando a fazer coisas e a postar o tempo todo, enfim. Quero convidar vocês para conhecer o novo prêmio para escritores que foi criado pelo meu querido amigo talentoso Henrique Rodrigues, que é o ex-curador do Prêmio Sesc. Criou um prêmio junto com a editora dublinense. O Caminhos de Literatura vai revelar romances de autores estreantes. Então, se você é um autor estreante aí, procura saber sobre esse prêmio com a editora dublinense ou também no Instagram do Henrique. O Henrique aí que está passou aí por um caso de censura, né, junto ao Prêmio Sesc, deu o que falar aí a sua saída. A gente trouxe ele aqui, né? Na mesma semana, a gente teve o impacto da censura com ele, com o Jefferson e com o Ayrton, e a gente conseguiu trazer os três juntos para o programa. Então, se você quiser ouvir também esse episódio, foi muito legal. O Henrique, que é um super parceiro, tá aí com esse prêmio que foi criado. A editora Palas também lança uma premiação literária com a curadoria do Henrique, tem como objetivo revelar autores autodeclarados negros. E o vencedor vai ter seu livro publicado em 2025. Então é isso. Sigam o Henrique, fique por dentro dos concursos, fique por dentro das premiações, que a literatura não pode parar. Sem mais delongas, vamos ao papo da semana. O meu convidado de hoje é o Celso Suarana, é natural de Minas Gerais, mineiro como eu, radicado em São Paulo, é músico, educador, escritor, editor de livros, é o criador do selo Abarca Editorial, que a gente já falou aqui algumas vezes. Publicou Cabaré no Fim dos Tempos, que é um romance, Queridas Quimeras, que são mini contos, e é escritor também de livros infantos juvenis. Quando Aprendi a Dançar ao Vento, em coautoria, e A Noite dos Gatos Chorões, livro escolhido para integrar o PNLD 2023. E está lançando o seu livro O Dia que Eu Não Matei o Presidente, e nós vamos saber por que ele não matou o presidente, baseado em fatos reais, inclusive, que é uma coletânea de contos sobre as relações de poder a que somos submetidos em diversas esferas, do âmbito familiar ao poder institucional, trazendo personagens em conflitos com as próprias impotências e o desejo de aniquilamento dos opositores. E a edição está muito linda. Seja bem-vindo, Celso. Obrigado. Prazer enorme ter você aqui no Rabiscos. Muito obrigado, Tadeu. O prazer é meu. Eu gosto muito do podcast Rabiscos. Eu acho ele que tem esse clima, né, de falar de literatura de um modo muito descontraído, né? Porque às vezes a gente vê a literatura sendo tratada como uma forma um pouco pedante, um pouco séria demais. Não que ela não seja séria, mas ela é Não arte, né? precisa E acho ser, que a né? arte precisa ser descontraída, precisa ter uma leveza, né? É verdade, isso que você está falando é muito bacana, porque você, além de escritor, você é músico também, né? E você sabe que quando eu bato papo com escritores que são só escritores, tem um jeito de lidar com a literatura, enquanto escritores trabalham com outro tipo de arte, é, vê a literatura de um pouco diferente, assim. Como que você transita aí entre música e literatura? É muito engraçado, porque na verdade a literatura vem na minha vida antes da música, assim, é um desejo de infância. Eu escrevi muito quando era adolescente, assim, vários romances, um pior que o outro. Era muito ligado em best-sellers e tal, né? Fui aos poucos conhecendo uma literatura um pouco diferente disso, Aí você começou a mas muito escrever rápido. novinho, assim? Eu comecei a escrever, eu tinha 12, 13 Nossa, anos, muito cedo. eu era ficcionado com a série Vagalume, na época eu escrevi um romancezinho de terror. Tá tudo anotado em cadernos, assim, totalmente Uhum. caótico. Depois eu continuei escrevendo na adolescência, mas aí veio o interesse pela música também na adolescência e que por um tempo tomou meu foco totalmente. Aí fui fazer faculdade de música e aí depois eu
fui voltando a ter interesse pela literatura. Quer dizer, eu nunca perdi o interesse pela literatura. Então, eu ainda tenho vontade de dar um jeito de misturar as coisas, assim. Eu tento, às vezes, fazer algum trabalho de performance que eu uso o violino, que é meu instrumento. Ah, seu instrumento é Fiz isso no violino. lançamento do livro. Meu instrumento de formação é o violino. Tem umas rabecas também que eu tenho experimentado, mas eu decididamente assim não me tornei instrumentista, né? Assim, quer dizer, eu sou instrumentista, um violinista preguiçoso, na verdade. E você compunha Trabalhei também? muito. Não, nunca fui de composição. Eu sempre fui mais estudei para ser intérprete, né? Ah, E depois fui para a área de educação musical e hoje, de certa forma, eu uno um pouco as coisas porque eu trabalho com livros didáticos de música. Então, eu consigo colocar, ensinar música pela escrita. Então, tem um viés aí. Mas eu percebo que a música aparece muito nos meus textos, mesmo que indiretamente. E eu ainda quero dar um jeito de unir mais. Assim, eu fiz uma performance no lançamento dos meus dois últimos livros, que eu toquei e recitei trecho de conto. E acho que funciona bem, mas é algo que eu ainda preciso de tempo para lapidar, sabe? eu acho que é curioso isso da música, porque eu estudei música também, mas bem menos que você, bem menos sério. Mas o lance de você criar coisas a partir do nada, eu não falo só composição, não, de criar sons, né? Ainda que lendo uma partitura, né? Tendo essa experiência da leitura da música, eu acho incrível esse negócio de você poder ler o som, né? A partitura é uma coisa que é muito sedutora por isso, assim. E a literatura meio que dialoga com isso, você criar coisas do nada, né? Você criar uma história que até então não existiria, a não ser na sua cabeça, e quando você lança, você tá pro mundo, assim. E eu senti nos seus contos, de fato, são contos ritmados, apesar de não serem musicais, mas é uma característica que eu não sei, mas sabendo que você é músico, né? A gente, antes de ler seu livro, a gente dá uma pesquisada, conhece um pouco o trabalho, a gente sente uma observação diferente. Eu não sei se o músico tem uma coisa com a observação, e você falou que você trabalha com um livro didático também. E aí eu queria fazer esse gancho, né? Livro didático de música, e você já escreveu também livro infanto-juvenil e falou que começou a escrever muito cedo, assim. Como que você entende essa transição da literatura infanto-juvenil para sua vida? Como que você experienciou isso? E como que você acha que a literatura para a nossa geração, minha e sua, assim, diferente da geração atual, a literatura chega hoje, chegava antes e chega hoje para o jovem, assim. É, eu trabalhei muito tempo com crianças e foi daí, trabalhei numa escola de arte aqui em São Paulo, a EMIA, Escola Municipal de Iniciação Artística, e antes também conservatório, fui muito para a educação. Então, esse contato com as crianças me fez atiçar mais o interesse pelas narrativas que elas trazem, né? E, inclusive, o livro que você citou, Quando Aprendi a Dançar com o Vento, ele foi escrito junto com uma amiga minha que também é de Poços de Caldas, a Priscila Vilas Boas. Olha só, Ela é da, dan- ela é da dança e a gente trabalhava junto, e com uma outra amiga que é a Simone Lima, que é artistas visuais. E foi a ideia de fazer um livro que trabalhasse a ideia de arte contemporânea por meio de um enredo. Foi uma proposta que foi um convite, né? Que veio da Editora Moderna, que a gente estava com uma relação com eles por causa de outras questões mais ligadas a livro didático, né? E aí eu tenho esse interesse, assim, eu ainda preciso exercitar mais, assim, essa convivência com as crianças traz ideias, traz essas possibilidades de comunicação, mas ainda tem uma preocupação, eu ainda tenho dois livros, né? Eu tenho um outro que é A Noite dos Gatos Chorões, que também fala sobre música, que é um livro que ele tá para as escolhas do PNLD, eu espero que ele vá para o mercado tradicional, com a Saraiva, eles me prometeram que sim, mas eles têm um tempo muito deles, né? Que é um livro que também foi baseado na experiência com livros didáticos, que eu pesquisei muito um pouco de história do chorinho, eu me interesso muito olha por que esse legal. contexto da música brasileira, da virada do século, e criei uma narrativa que fala sobre o chorinho pelo ponto de vista de gatos, de rua. Então também está ligado, de certa forma, tudo que eu fiz até agora de literatura infanto-juvenil está ligado a essa experiência de educação, seja pela prática com as crianças, seja pelo viés do livro didático, que vai também exercitando, né, uma forma de dialogar com os mais jovens, né? Embora, no caso dos livros de sala de aula que eu trabalho, eles são mais para Fundamental 2 e ensino médio. Eu acho que os livros, a gente percebe que as crianças têm um interesse muito grande pelo livro, de modo geral, né? E tem um momento, parece que existe uma quebra nisso. Se a gente não
talvez se elas não estão em um ambiente que tem muito estímulo, há uma quebra, né, de interesse, né, em algum momento da puberdade ou da própria infância. E assim, é contraditório porque a gente tem um dos maiores programas de distribuição de livro didático do mundo, né, que é o PNLD, e ainda assim a gente não tem um trabalho, quer dizer, existe a compra dos livros didáticos e parece que os livros não chegam no cotidiano das crianças como poderia ser para um programa desse tamanho. Então, eu me preocupo muito com isso, assim, eu fico pensando que existe muita necessidade de trabalhos de formação de leitores e que eu, enquanto pessoa que está envolvida com o livro, deveria estar pensando mais sobre isso e tentando pensar em mais estratégias para isso, assim. Agora, como o livro chega, mas é contraditório, né? A gente vê muito interesse também em alguns nichos, né, dos adolescentes por algumas literaturas Uns específicas. temas, né? E eu vejo muitos amigos, assim, pessoas de convivência que gostam de literatura, que leram muito na vida, que a partir de um momento parece que pararam de ler, ou leem pouco. Não sei se também porque a gente vive nesse Nossa, é mundo de, muito comum isso. claro, é, esse mundo de muitos estímulos, né, muitas opções de tanto de entretenimento quanto de arte, né, acho que lidar com histórias é algo fundamental do ser humano. A gente está sempre buscando narrativas o tempo inteiro, né? Seja filmes, séries, fofocas, né? A gente está sempre atrás disso, mas talvez falte, não sei, talvez a literatura não traga o mesmo estímulo rápido, né, que a Netflix, por exemplo. É que hoje as redes sociais, mas é curioso você falar isso, Celso, tô fazendo um parênteses, de que você disse que em algum momento a criança tem uma virada de chave e parece que abandona um pouco ali, talvez o interesse por leitura, por falta de estímulo, eventualmente. Eu tenho um sobrinho que ele vai fazer 2 anos e ele ainda nunca teve acesso à tela, né? Nem celular, nem computador, nem televisão, nunca teve. E ele é fissurado em livros. Então, o acesso que ele tem a desenhos são todos através de livros, assim. E, e é uma coisa tão bonita de ver, porque eu vejo às vezes crianças da idade dele, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, que já tem esse estímulo aguçado com tela, tem uma relação diferente com o livro, porque o livro ele obriga você a ter um outro ritmo, né? Um outro ritmo de entendimento, um estímulo menor. E isso, de certa forma, faz com que a pessoa preste mais atenção na história a ser contada. E eu acredito muito que é o estímulo. Você falou da música. Aqui em Poços de Caldas, tem um festival de música clássica que chama Festival Música nas Montanhas, todo ano. É um festival muito, muito celebrado e ele é gratuito. E ele lota para ouvir música clássica. Ele lota, as pessoas vão, toda vez tem que chegar 1 hora antes, porque tem fila para entrar. Ele é gratuito. E as pessoas levam os filhos, levam as crianças que vão ver, né, às vezes cordas, às vezes piano, às vezes chorinho. E eu acho que isso é uma lição de, de estímulo mesmo para apropriação disso. Isso que você falou, eu concordo também quando você fala que às vezes a gente precisa ter mais atenção, né? Os escritores, os produtores de arte, ter mais atenção nisso também, ainda mais a gente que trabalha com literatura, né? É muito curioso você falar isso, porque você acaba vivenciando na pele os dois lados. E você teve a experiência de escrever livro infanto-juvenil, né? Você vê com esperança o cenário, assim? Você acha que a gente pode olhar com uma certa esperança ou tá mais desanimador, assim? Você fala o cenário literário geral ou mais... Geral Não, mesmo, por conta desse debate aí que a gente está tendo, né? De competir com coisas não literárias, não sei. todo dia, basicamente, com esse negócio de começar uma editora independente, eu me pergunto o que que eu estou fazendo na minha Uhum. vida, sabe? Porque parece, às vezes, que a gente realmente está fazendo um trabalho que não interessa a ninguém, sabe? A dificuldade que a gente tem de conseguir projetar um livro, a dificuldade que a gente tem de conseguir não só vender, mas de ter leitores, né? Porque são coisas diferentes, né? Às vezes, quando a gente, né, lança um livro, tem aquela expectativa da venda e às vezes não significa que ele vai ter leituras, né? É um processo muito lento, muito silencioso, de você às vezes vai ouvir é, pessoas falarem do seu livro por muito tempo e dá aquela preocupação do livro ficar restrito a um certo ciclo, né, de amigos, de conhecidos. Eu acho bem desafiador, assim, ao mesmo tempo que a gente vê uma produção literária gigantesca, que eu acho que tem um lado fascinante, que é ver tanta gente com vontade de escrever, e essa vontade de escrever leva à vontade de leitura, né, o interesse pela leitura,
Eu acho interessante a gente ter essa possibilidade de tantas subjetividades poderem ser narradas, né? Mesmo que e a possibilidade de que hoje em dia todo mundo pode ter um escritor como amigo, assim, né? Todo mundo conhece algum escritor, alguém que está lançando livro e de Aham, repente pode estar tendo contato com narrativas que são próximas às suas. Mas ao mesmo tempo é restrito, né? Como eu falei, eu conheço muitas pessoas que gostam de ler, que tiveram hábitos de ler literatura em algum momento e que o cotidiano atropela. E se a pessoa, depois que sai, talvez, de um certo período escolar ou de um certo estímulo também, acaba que vai deixando a literatura de lado, assim. E às vezes é interessante que a presença de algumas pessoas que são escritores e ficam insistindo, leia meu livro, acaba fomentando que essas pessoas retomem. Eu vejo isso pela minha irmã. A minha irmã, que é uma pessoa assim, ela é professora universitária da área de fisioterapia, gerontologia, sempre gostou de literatura, mas depois da vida acadêmica acabou deixando de lado. E aí acaba com essa coisa do estímulo, da convivência. Ela lê meus livros, eu acabo emprestando outras coisas para ela, que você vai gostar desse livro também, vai gostar desse livro aham. também. Mas assim, eu tento olhar com otimismo e eu sou uma pessoa que acredita muito no papel também, né? Às vezes, quando a gente comecei com essa questão da editora, muita gente vem falar, o livro digital, o livro impresso. Eu não sei, eu tenho para mim que a minha experiência de fruição literária está ligada ao livro, ligada ao papel, sabe? Eu leio livro às vezes no computador, eu quero começar a usar o Kindle também, mas a minha fruição não é a mesma, não que eu não possa ler. Tem algo ligado ao que eu posso fazer com o livro, aos locais que eu levo ele de forma despreocupada, ao modo. Eu acho que está ligado à materialidade para mim também, sabe? Eu sou muito como você nisso aí, assim. E aí, quando você pensou em criar a Barca, como que foi, assim, criar uma editora independente, colocar isso, essa aspiração aí para funcionar, né? De um jeito mercadológico também, né? Porque você tem que pensar como empresário também, né? E é uma dificuldade isso, assim, ter uma cabeça mais, sempre voltada mais para a arte e pensar como empresário, lidar com contabilidade, lidar com contrato, coisas que eu assim, ainda sofro muito para fazer. Na realidade, depois que eu comecei o projeto da Barca, é que eu fui me dando conta que eu sempre me interessei pela edição. É uma coisa, quando criança, eu e meu irmão, a gente tinha coisa até de brincar, de fazer livrinhos, sabe? Então, existia o interesse pelo livro. Quando eu tinha 23 anos, eu cheguei a fazer um livro de contos lá em Uberlândia, junto com um parceiro que também já faz alguns trabalhos com a Barca agora, que é diagramador, e o meu irmão também, que é interessado. E eu lembro que foi um livro de contos, assim, que está fora de catálogo, e eu nem divulgo ele, porque ele não é muito bom também. Eu era muito jovem. Então, mas eu lembro que a gente tinha esse desejo lá atrás de criar uma editora em Uberlândia, e isso em 2003, antes desse boom, antes das possibilidades digitais que a gente tem hoje. E eu lembro de gostar muito do processo. Mas não racionalizei na época que eu tinha uma cabeça de editor ou coisa assim. Eu lembro apenas de gostar do processo. Quando eu fiz o Cabaré do Fim dos Tempos, que foi com uma editora de Uberlândia, eu acabei que assumi algumas funções editoriais assim automaticamente. Eu fui atrás das ilustrações, dei muito pitaco na capa. Então eu fui percebendo depois, quando eu comecei o projeto da editora, que eu sempre tive um interesse além de publicar o texto. Eu sempre quis participar de todos os processos, quis estar próximo deles, né? E a ideia da editora surgiu assim. Eu estava, na verdade, pensando somente em me autopublicar. Só isso, assim, em me autopublicar e cuidar de todas as etapas disso do jeito que eu queria, poder ser muito ativo nisso, né? Porque eu já tinha experiência com livro didático e com livro infantil com grandes editoras, no caso com a editora Moderna, que é um processo que eles cuidam de tudo, assim, e é um pouco, para quem gosta de trabalhar em todas as etapas, é um pouco angustiante, por mais que seja uma grande editora, você não sabe quando aquilo vai surgir, você Verdade. não sabe como aquilo vai vir. O ilustrador, os dois livros que eu tenho, eu não tenho contato com o ilustrador, assim, foi tudo separado, assim. Eu conheço um deles por Instagram, tentei interagir uma vez, ele nem me, não deu continuidade para a conversa. Então, não sei, assim, primeiro foi por essa coisa de me autopublicar e participar do processo. Aí eu fui fazer um curso com o Eduardo Lacerda, da editora Patuá, e durante o curso eu comecei a me interessar mais pela coisa de criar o selo, de publicar outras pessoas. Aí a coisa foi acontecendo, assim,
não tinha pensado muito se era para ser uma editora grande ou pequena. Inicialmente era autopublicação. E à medida que eu comecei a lidar com o processo, eu comecei a ver, a perceber um gosto também por publicar o outro, sabe? E tive o prazer de a primeira escritora que eu publiquei fora mim, que né, o primeiro livro da editora foi um livro meu, que é o Queridas Quimeras. A primeira autora que eu publiquei foi a Ivana Arruda Leite, que é uma autora que eu tenho uma admiração há anos, assim, Já teve há aqui no muitos Habisco, anos. inclusive. É, eu sou fã da Ivana há muitos anos, então, para mim, quando Querida. receber um texto de uma autora que eu gosto muito e poder editar esse texto e ajudar esse texto a se tornar um livro, foi um prazer muito grande, assim. Aí eu penso, até acaba a minha ansiedade, que eu falo assim, ufa, eu não preciso esperar o meu livro acontecer para eu me realizar publicando, eu vou realizando com outras pessoas também. E aí a coisa começou a desenvolver, e ainda assim, ainda é tudo muito. Tem 2 anos, mas ainda estou aprendendo muita coisa, estou aprendendo cada etapa aos poucos, e tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo eu tenho parece que as coisas estão acontecendo, assim, as pessoas têm conhecido o livro, temos autores muito interessantes já dentro da casa, já fizemos 2 livros infantis, né? Os desafios vão surgindo, mas ainda tenho muita dificuldade de lidar com contabilidade, de lidar com contrato, Pois é. de lidar com nota fiscal para distribuidora, que é uma coisa recente também, eu ainda me atrapalho muito com isso. Mas eu acho que isso é bacana, porque você gosta da literatura. E tem gente que não gosta da literatura e abre uma editora pensando no contrário, né? Tem dificuldade de ter a visão artística da coisa. Então eu prefiro pessoas que são apaixonadas pela literatura e partem para uma editora do que o contrário. Eu quero convidar quem não ouviu o episódio com a Ivana para ouvir. Foi muito legal. A gente lançou, se eu não me engano, foi em maio, aqui no Rabiscos. Falas e Tripas. É um livro que eu falei, na época eu falei da editora Barca aqui, inclusive, que é o Taras e Tripas, uma saga familiar. Eu adorei esse livro, inclusive. A Ivana é uma simpatia. Foi um papo muito gostoso que a gente teve com ela aqui. Convido a ouvi-la também. Celso, eu queria falar um pouco do seu livro agora, o seu novo livro que você está lançando, O Dia que Não Matei o Presidente. É um livro divertido também. É um livro gostoso de ler. Os contos são contos condensados e eu queria começar falando do conto que leva o título do livro, O Dia que Não Matei o Presidente, que é divertidíssimo. E eu queria saber por que que você não matou o presidente. Pois é, né? Esse conto surgiu do. O Ele ter ex-presidente. o ex, né? As pessoas têm me perguntado agora que mudou, né? Eu estava na feira da diversidade e as pessoas pegavam e falavam assim: mas qual presidente você está falando, né? Eu falo assim, qual você acha, né? Pois é, esse conto começou com, assim, a ideia dele começou como uma brincadeira, porque de fato eu tive um incidente de encontrar com esse ex-presidente Foi numa desse situação. jeitinho mesmo que você falou no conto? É o começo, sim. A primeira parte, sim. Eu sou muito. A Ivana me influenciou muito a ser da autoficção. Eu gosto da Uhum. autoficção. Eu gosto de colocar narrativas minhas misturadas, mesmo que elas vão para um outro lugar da fantástico e real. Mas sim, o começo do conto tem muito a ver com o encontro que eu tive. Eu estava realmente num trabalho. Eu faço uns trabalhos de ator às vezes também. Eu estava fazendo um trabalho de ator é, específico na Barra da Tijuca e teve essa questão de ter a manhã livre de praia e eu fui todo seco para a praia e peguei a figura, a criatura saindo do mar no momento que eu ia entrar. E aí eu comecei a contar essa história para as pessoas e as pessoas sempre me falavam assim, por que que você não matou essa coisa, né? E eu comecei a brincar que um dia eu ia escrever um livro com esse título, que podia ser um título legal. E realmente uma hora eu levei a sério e comecei a tentar escrever esse conto, meio crônica, eu não sabia o que ia ser. E, e claro, aí eu, à medida que eu fui escrevendo, eu fui incorporando outras coisas, outras vivências também, e indo para um lado mais fantasioso e questionando também, né, esse desejo de matar, né, porque a gente tem vivido muito isso no Brasil, né, essa polaridade, um lado que quer aniquilar o outro, né, e até que ponto a gente realmente quer aniquilar, até que ponto a gente realmente quer matar, ou acha que isso vai resolver alguma coisa, né? Como se o problema não fosse estrutural, né? Então é meio que daí que parte a brincadeira, né? Tipo, desse desejo nosso de eliminar um opositor, que é pessoal, que pode ser mesquinho, que pode estar ligado a instintos muito básicos e que, na real, não significa que vai mudar nada na estrutura, né? A gente está falando de uma estrutura muito mais densa,
densa e muito mais complexa que está por baixo disso tudo, né? Desses nossos afetos pequenos, mas que são, né? Que levam a gente a brigar com parente, a brigar com vizinho, a não falar mais com amigos de infância. Quer dizer, é um terreno muito delicado que a gente tem vivido no, não só no Brasil, né? No mundo inteiro, tá? Estamos nesse momento de polarizações Matar em veementes, né? várias vertentes do matar, né? Eu não sei qual que é a sua idade, Celso. 44. 44, eu tenho 40, nós somos mais ou menos da mesma época. Eu lembro que quando eu era moleque, tinha o Gabriel Pensador lançou a música Hoje Eu Tô Feliz, Matei o Presidente. E me remeteu, assim, quando eu recebi seu livro, né? O dia que não matei o presidente. Eu já saquei que seria eventualmente alguma coisa sobre o Bolsonaro. Mas me remeteu muito a música, que na época eu lembro que era muito revolucionário você ouvir essa música, porque falava de morte, uma pessoa comemorando o assassinato do cara presente, e ele ia ser preso e as pessoas enalteciam ele, não deixavam ele ser preso. Eu achei muito curioso, eu fiz essa ligação na hora, assim. Não sei se pela minha rebeldia de jovem de ouvir Gabriel Pensador dentro desse contexto, mas me lembrou dele, sim. E tem um conto também no livro que é um pouco dentro do que a gente estava falando, que é a mulher que odiava livros, que é um conto muito legal, que ela é uma pessoa que não gostava de livros e você termina do jeito incrível, que é ela virando uma escritora, né? Eu queria que você falasse um pouco dele, porque eu achei muito incrível. Eu falo, nossa, o Celso, ele é editor, ele tem uma editora, trabalha com livros, trabalha com a fábrica de livros, que tem a ver com conto também. E é um conto muito divertido, assim, né? Não sei, eu gostei muito dele. Que ótimo. Então, esse conto realmente ele é totalmente fruto da experiência editorial, porque foi uma impressão que eu tive a segunda gráfica que eu visitei pessoalmente, uma gráfica grande de offset, e ela me causou um impacto assim, porque ela e as gráficas geralmente elas ficam, né, em regiões meio, né, bairros mais de galpões industriais, é algo tão diferente do mundo literário, daquela coisa confortável da livraria, do cafezinho, né, do e aí eu lembro daquele galpão que eu não conseguia nem descobrir onde que eu entrava naquilo, tocava a campainha e entrava lá aquela barulheira e eu fiquei, e aí era o atendente dessa gráfica, um cara muito legal, muito prestativo, ele foi me mostrar alguns processos, né, da impressão offset, e eu fiquei reparando naquelas figuras ali, batendo a orelha dos livros, dobrando as orelhas dos livros com uma rapidez, quase com uma, uma agressividade até que vem do trabalho cotidiano, né? E eu fiquei, realmente, esse conto veio desse dia, que eu fiquei pensando numa daquelas figuras como personagem. Gente, o que é, né, essa figura que está ali nesse lugar barulhento, dobrando esse monte de orelhas, né, colocando esses livros em máquinas, e você vê aquela pilha de livros de editoras diferentes que você conhece, e fala, ah, é feito aqui, naquele galpão aberto, e eu fiquei pensando nesse contraste e nessa pessoa que está trabalhando com isso, né? Como é que ele dá com esse objeto que é tão caro para alguns e é tão, né? E às vezes tão alienígena para outros, né? Por mais que todo mundo conheça um livro, ele não faz parte do cotidiano às vezes daquelas pessoas. E foi daí que veio essa brincadeira dessa Eu, história, né? E da história dessa pessoa, né? Que está por trás, eu achei né? ótimo o Independente final. do trabalho. O final é Ah, sensacional, sensacional. Que, né, não vou dar muito spoiler, falar muito do conto, mas quem for ler, anote esse conto aí, porque termina de um jeito muito incrível. Queria que você falasse um pouco do processo de criação do livro, né? A gente tem o processo de criação dos contos, né? A gente, para o pessoal aí entender um pouco do que a gente está falando, para aguçar um pouco, mas as suas histórias têm relação sempre de uma dualidade, né? De um poderoso e um mandado, ou de uma relação de superioridade de um lado para o outro, né? Um pouco de violência física, psicológica, dentro de um confronto com o poder, assim. Como que foi criar esses contos? Quando as pessoas perguntam, seus contos são sobre o quê desse livro, o que que você responde, assim? o projeto do livro de contos começou numa oficina que eu estava fazendo com o Marcelino Freire em 2022 e que cada um tinha que apresentar um projeto de livro. Eu tinha um outro projeto de livro de contos, mas que, sei lá, me deu 5 minutos, eu já tinha começado a escrever o conto do dia que não matei o presidente, eu falei, ah, vou apresentar esse aqui. Eu não sabia direito o que que era ainda. E aí, nas conversas com o Marcelino Freire, ele foi me propondo estímulos com essa coisa da relação de poder, assim. Por exemplo, tem um conto que eu gosto muito no livro, que é A Benevolente Máquina da Decapitação, Uhum. que esse conto surgiu do Marcelino Freire me falar: você devia pesquisar frases do cara que criou a guilhotina.
Aí eu Uhum. fui pesquisar quem criou a guilhotina. Aí eu comecei a fazer essa pesquisa e daí eu achei coisas interessantes, né? Porque a ideia da criação da guilhotina, por exemplo, está muito desvinculada a uma violência, mas a um princípio de humanidade, de direitos humanos até, que a gente, claro, né, guardadas as devidas proporções de época. E aí eu fui pensando mais nessa questão, tá, de contos que trabalham essas relações de poder, o confronto com as relações de poder. E aí eu identifiquei contos que eu já tinha, que eu achava que transitavam nesse assunto, que eram mais antigos, e fiquei atento a outras possibilidades de histórias a partir disso, né? E aí foram surgindo, aí as ideias começaram a se encaixar nessa grande ideia, né? Por exemplo, é, eu comecei a verificar, a deixar as ideias virem, e elas já vinham mais com mais atenção a esse detalhe, relação de poder, conflitos familiares, né? Comecei a revisitar memórias de infância também, de conhecidos, memórias de infância ligados à vida eleitoral, né? Tem um ponto que isso aparece, foi meio que por aí. E alguns contos já existiam, poucos, na verdade, já existiam. Só que eles tiveram versões modificadas também. E o meu processo criativo é muito louco, assim, que tem dois tipos de contos aí. Tem contos que a ideia veio e ele saiu muito rápido, assim, praticamente aquele conto que você escreve uma primeira versão, depois você modifica poucas coisas, ele vem quase como uma intuição. E tem alguns contos que foram reescritos várias vezes a tal ponto que se tornaram muito diferentes da ideia original, assim. E eu acho que alguns desses contos mais antigos, nessas reescritas, eles foram se adaptando à temática geral dos contos. É. Eu queria que eles tivessem, em alguns contos isso é menos evidente, eu acho, né? Que eu acho que em alguns deles a questão das relações de poder e desse conflito interno e externo com as relações de poder está menos perceptível, está mais camuflado. Em Concordo. alguns é mais evidente. Em alguns é mais evidente, né? Bem evidente até. É, E eu quis também desvincular do presidente, é uma coisa que por tá. mais que esse presidente específico ele foi o estímulo nefasto, né, dos meus afetos políticos, eu também queria desvincular um pouco dele e vamos pensar em outras instâncias de poder também, né, prefeito, por que Sim. não, pai, né, a figura do Pequeno pai, poder, né? pequeno poder, a figura do trabalho, relações familiares, enfim, e também com um pé nas distopias, né? Eu gosto muito eu não sou um cara que me embrenha muito ainda pela ficção especulativa, embora eu tenha muito interesse. Mas a distopia me interessa, sabe? Mesmo que ela seja uma distopia sutil, e a distopia no conto eu acho muito interessante, porque ao contrário do romance, que você tem, de certa forma, vou dizer obrigação, mas não é obrigação, você tem um compromisso de trazer mais aspectos de uma construção, de um universo. O conto você pode revelar uma faceta apenas, né? Hum. Você pode sugerir algo muito distópico que não é muito claro para quem está lendo e nem para quem está escrevendo também, né? É que minha cachorrinha quer participar, ela participa de vez em quando, ela adora literatura. Ah, O do conto que você falou da guilhotina, eu até anotei aqui a última frase, que é quase poética, que fala: é quase mudo o som da lâmina se aproximando. Eu grifei ele, porque eu achei muito bonito. Ô Celso, o seu livro é muito político também. A gente está falando de política aqui em algum momento, mas no sentido mais amplo, né, dela, assim, de formas de se ver política. Você acha que essa polarização toda que teve, esse interesse repentino por pessoas que não falavam sobre política, ainda que falando sobre política através de um WhatsApp, sem grandes aprofundamentos, mas pessoas que naturalmente não tinham um lado político passaram a ter, e a extrema-direita e a direita ela ganha um papel importante porque ela tem um discurso mais sedutor, que é um discurso rápido, né? Um discurso imediatista, resolutivo. Você acha que o diálogo político e a literatura sai ganhando em alguma medida, ou o diálogo político continua sendo um diálogo de difícil discernimento e estamos caminhando aí para períodos trevosos ainda? eu acho que a literatura contribui, sim, sabe? Contribui mesmo que seja uma forma, mesmo que sejam sementes muito lentas, né? Mas eu creio que sim. Eu acho que mais do que dialogar com o presente, eu acho que a gente está criando também não só, né, vários outros escritores que também têm feito obras nesse sentido. Apareceu muito livro com presidente no nome ultimamente, né? Sim. Eu acho que a gente, de certa forma, está
deixando registros poéticos de uma realidade do nosso período, né? E acho que ela pode contribuir, sim, de uma forma indireta, não, mas não é uma coisa que vai transformar nada, né? Infelizmente, assim, rapidamente. Você comentou uma coisa interessante, quando a gente sempre falava nos anos 90, né, que o brasileiro é um analfabeto político, o brasileiro não se interessa por política, etc. E aí a gente viu que tem o risco de, quando se interessar, também ser cooptado, né, pelo discurso mais fácil. Então, às vezes eu brinco assim, era melhor quando ninguém ligava para a política, será? É Que pelo verdade. menos os afetos, ninguém brigava tanto, você tinha aquela coisa de, aquela divergência de um presidente, outro com seus amigos, ou parentes, mas não era algo que ia para extremos, assim. Acho que antes mesmo do último presidente, não quero nem citar o nome dele, mas antes disso mesmo, nas eleições de 2014, eu lembro que eu me vi brigando, discutindo com colegas de trabalho de uma forma muito calorosa, que não era o usual, assim. Acho que eu acho que talvez também o fato da nossa democracia ser muito jovem, É, a gente ainda não tem os mecanismos de ter essas discussões de um modo mais amadurecido. A gente não tem uma educação política nas escolas também né, claro, tem professores que sim fazem esse trabalho, mas a gente não tem isso de um modo muito determinado, a gente não, pelo menos na experiência que talvez a gente teve nos anos 90, né, que ainda é muito fruto da ditadura, ainda peguei disciplina de educação moral e cívica, coisas assim, né? Então eu acho que tem esse lado também, que a gente também está muito, a gente é muito jovem ainda para pensar em discutir modos de discutir isso de uma forma um pouco mais racional. Só que ao mesmo tempo que a gente pensa isso, a gente vê que a coisa está complicada em outros países também, né? a Tipo, em França outras mesmo teve democracias, essa bagunça. a França mesmo, sim, a França, que felizmente teve um resultado positivo agora, É. mas a gente pode pegar exemplos de diversos países europeus em que essa extrema-direita, esse discurso rápido, né, comentado por essas redes sociais, está crescendo muito, né? Então, eu acho que a literatura é sempre política, né? Mesmo que ela não fale explicitamente de política, né? A gente está sempre colocando nossos lados e nossas visões de mundo e tentando de alguma forma seduzir para o nosso discurso. Então, eu acho que é importante isso existir. Eu acho que a gente está criando, contribuindo com as subjetividades nossas, esse presente e de entendimentos futuros, mas assim, é, é, de imediato a gente sabe que a literatura não tem tanta possibilidade, assim, a não ser, claro, os autores que têm mais visibilidade, que conseguem estar na mídia. Aliás, a mídia, eu acho que talvez, né? Talvez a TV, o cinema, as séries tenham hoje uma forma mais rápida de chegar num público mais amplo, É, né? A literatura realmente vai devagar, assim. Ela vai, eu ela acho, depende de um tempo mais dilatado, né? eu acho também. Eu acho que a literatura ela vai retratar esse tempo, tanto tenebroso da política polarizada, quanto a pandemia. Eu acho que a literatura vai retratar melhor do que os livros técnicos de história, do que as estatísticas, do que os números, sem dúvida nenhuma. E por isso que eu acho tão importante. Ô, Celso, para a gente ir para a reta final aqui, eu gostei muito do final do seu livro, que você coloca naquela página que fala das impressões, né, do papel. Você fala, esse livro foi composto com revolta, assombro, indignação e muito desejo por desforra. Em papel, cartão supremo, 250 gramas, enfim. Eu achei muito bom isso, cara. É um. Se tinha dúvida de que tem um grito político no seu livro, o final dele diz um pouco, né? Que legal você ter atentado ao colofão, né? Porque geralmente as pessoas não leem, né? E é um lugar interessante de brincar, né? É uma coisa que eu aprendi um pouco com o Marcelino Freire e com a editora Patuá, né? Uhum. Marcelino fala uma coisa que todo elemento do livro é literário, né? Ele chama essa atenção nas oficinas, né? É a dedicatória, é a epígrafe, As tudo capas. isso é elemento, a capa, tudo isso é elemento literário que tem que ser trabalhado, né? E essa tradição de brincar com os colofões é uma coisa que a editora Patuá faz muito. Faz, é. E, e aí eu gosto, eu tento trazer isso para alguns autores, assim, na editora, ó, você quer trazer alguma coisa no colofão? E é engraçado que os autores geralmente não ligam muito, assim. Então, né? É, É, o não do querem, Lacerda não, gosta disso também. mas os outros autores que eu trabalho, eu acho que um ou dois só fez alguma brincadeira no colofão, geralmente eles não ligam, né? E eu acho importante o colofão mesmo tendo a brincadeira, tendo a informação técnica, que quando a gente está lidando com o livro, a gente quer conferir que fonte que é exatamente, ter Uhum. certeza que o papel é o que você está pensando. Eu acho bom esse local de Eu brincar tanto gosto. com o técnico
encontro com o poético, né? Eu gosto de ler essas coisinhas também, eu sou sempre atento com as coisas do livro, assim. Cara, pra gente ir pra reta final mesmo agora do papo, tem um quadro aqui no Rabiscos que chama Na Sua Estante. Quero saber o que que você tá lendo, o que que você indica pra gente, o que que você fala aí pro pessoal que tá nos ouvindo. Eu estou lendo um livro muito interessante neste momento, que é fruto de uma viagem que eu fiz para o Maranhão. Eu gosto, às vezes, de viajar lendo um livro da região. Eu começo a ler ele antes e leio parte lá. E eu estou lendo um livro do Josué Montello, que é um escritor maranhense, chamado A Noite sobre Alcântara, que é uma cidade histórica, né, do Maranhão que ela mingou, né, e parte dela se tornou ruínas, assim. Era uma cidade aristocrática que depois do fim do regime escravocrata, a elite simplesmente abandonou a cidade e ela chegou a tal ponto de abandono que a própria igreja matriz dela se tornou ruína. Então eu fui lendo este livro, A Noite sobre Alcântara, do Josué Montello. Legal, fiquei Tem interessado, cara. uma edição linda da primeira edição, da José Olímpio, da primeira Nossa, que... edição. E é interessante que o Josué Montello é aquele autor que tem aquela narrativa em terceira pessoa clássica, bem escrita, assim, que lembra um pouco Jorge Amado, lembra um pouco um conterrâneo meu, que é o Mário Palmério, lembra também, sabe, essa narrativa, talvez um pouco da Ciliano Ramos, essa narrativa em terceira pessoa que dá conta muito bem da narrativa, dos personagens, dos contextos, acho que é muito característico dessa prosa brasileira da metade do século. E é uma coisa que é muito louca, assim, porque é um autor super importante, né? Assim, ele tem um livro que é Os Tambores de São Luís, que agora eu tô louco para ler, depois de ter passado a experiência do São João lá em São Luís, e lá mesmo você não encontra o livro está difícil de encontrar, quer dizer, a gente tem um mercado editorial publicando muitos autores novos, mas tem vários autores importantes no Brasil com obras incríveis que estão fora de catálogo, né? E isso, como editor, me chama a atenção. E acho que eu recomendo um autor que me influenciou muito nesse livro, e que ele é parte do livro também, que ele escreveu A Orelha, que é o Oliveira Diamond, Uhum, vulgo Nelson de Oliveira, uhum. que é um autor que para mim foi uma grande descoberta. Assim, eu comecei a ler ele mais recentemente, e tem dois livros dele que eu achei muito incríveis, que é o Gigante pela Própria Natureza, que é um romance, assinado como Oliveira Diamond, e Simetrias Dissonantes, que é pelo Luiz Braz. Eu recomendo muito que as pessoas conheçam mais o Oliveira, Nelson de Oliveira, que é o nome que ele é mais conhecido, mas que conheçam ele nesses outros heterônimos, E uma porque ele é um orelha, um autor presentão, que... essa a orelha do livro é um presentão. Hã? A orelha do livro é um Um presentão. presentão. Linda. Sim, sim, o Oliveira. E o Oliveira, o que que eu gosto nele, que eu recomendo, ele é um cara que me tira do lugar, assim. Ele faz uma literatura que, ao mesmo tempo, eu vejo ela como muito experimental e, ao mesmo tempo, muito divertida, muito cômica, muito aloprada. Ele usa muito essa palavra aloprado nas coisas. E eu achei esse livro Gigante pela Própria Natureza incrível, a tal ponto que tinha uns momentos que parecia que eu estava vendo um desenho animado. É tanta maluquice, é tanta irrealidade que ele vai sobrepondo, uma narrativa tão lisérgica e que me tirou do lugar, assim. Eu gosto muito da forma que ele me tira do lugar. Então hoje eu recomendo então a leitura atual com o Josué Montello, né, A Noite sobre Alcântara, que vai falar dessa decadência da aristocracia brasileira através dessa cidade, né? E o Oliveira, que é um escritor que eu tenho admirado cada vez mais e está se tornando um amigo. Vai sair um livro dele pela Barca, inclusive. Ah, que legal. Manda pra nós aqui, quem sabe a gente bate um papo com ele aqui no Rabisco, isso é legal. Quero Ah, recomendo vê-lo. muito. Ele é para mim, ele é uma figura, acho que todo mundo tem que conhecer. Ele tem um Muito bom. pensamento literário muito interessante. Ô Celso, o pessoal que quiser publicar pela Barca, você abre chamado por original, como é que é? Pois é, essa é uma dificuldade que a gente tem ainda, porque a editora, na verdade, tecnicamente são duas pessoas, né? Então, eu cheguei a abrir um procedimento de envio de originais pelo nosso site, que começa com um formulário, e eu temporariamente dei uma desativada por conta de não estar conseguindo realmente lidar com os. Não que eu recebi muita coisa inicialmente, mas não consegui mesmo avaliar tanta coisa. Então, eu dei uma pausa e agora eu pretendo, segundo semestre, reabrir esse formulário. Por que que é um formulário? Porque eu peço para as pessoas falarem sobre o projeto, faço algumas perguntas assim que para mim são importantes para saber como que a pessoa pensa a edição de livro, e
pelo menos 2 páginas para a gente saber mais ou menos o estilo e a partir daí a gente pedir o original inteiro. Eu pretendo reabrir, mas se alguém quiser também adiantar com algum projeto, a gente está com o e-mail sempre aberto, assim, a gente recebe, Ótimo. dialoga, Qual que é o e-mail? mesmo que a gente abarcaeditorial@gmail.com. Mesmo que a gente não consiga dar uma resposta muito rápida ou fazer alguma avaliação, a gente dialoga, eu explico como é que a gente trabalha, porque eu acho importante que a gente também tenha, pelo menos eu agora tenho esse lado, os escritores, né, ainda mais quem está começando, a gente tire um pouco de um certo romantismo que existe com a relação com a editora, né? Uhum. Parece que a editora vai ser aquela grande provedora que vai te levar para os lugares e a realidade nossa de editora independente não é bem assim, né? A gente precisa de autores que sejam muito mais parceiros no É, empreendimento do que qualquer outra coisa. é verdade. A gente tem essa visão, mas eu acho que, como tem mais editoras independentes, eu acho que tem se falado mais disso, tem tido os festivais, né, que tem bastante ela. Acho que os escritores têm entendido um pouco essa proposta, né? Do escritor ser também um Sim, pouco sim, parceiro nas vendas, saber lidar, né? Cara, muito obrigado sim. pelo papo, que delícia de papo. Parabéns pelo livro, a edição tá linda, adorei os contos. Quero falar pro pessoal de casa aqui os links, o link para a compra do livro, o Instagram do Celso vai estar aqui também embaixo na descrição. Parabéns, cara, e obrigado por ter vindo aí no Rabiscos. E se dia tiver indicação de pauta aí, só chegar. Eu que agradeço muito. Eu gosto muito do podcast. Como eu falei, eu acho que ele consegue falar de literatura de um jeito descontraído e que está muito atento tanto ao que está rolando nas discussões mais, né, mais amplas, como você citou o exemplo do Prêmio Sesc, e também está atento a quem está nas editoras independentes. Eu acho isso fundamental. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, Celso. Prazer enorme. Pessoal que não ouviu o episódio da semana passada, foi um papo com o Mauro Paz, que lançou o livro pela editora Todavia, quando os prédios começaram a cair, um livro maravilhoso. Convido você a ouvir o episódio então da semana passada. É isso, um beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.